E o Bitcoin resistiu a todas as loucuras que aconteceram no mercado hoje, mas não acabou. A gente ainda vai ter mais coisas acontecendo em breve. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando análise gráfica do Bitcoin, análise dos eventos macroeconômicos que agitaram o mercado hoje, fez o dia começar em queda forte, acabou terminando em alta forte. Vou estar atualizando também a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado, temos muitas coisas aí novas acontecendo, vou falar disso tudo, mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários aí que eu vou responder os comentários dos últimos vídeos e desse de hoje de noite. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá as novidades chegam em primeira mão, assim que a notícia sai, uma notícia relevante do mercado, eu posto lá, beleza? Então bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal, comentar sobre o que está acontecendo aí nas últimas horas, tá? Ontem eu tinha falado que o Bitcoin parecia estar formando ali um triângulo ascendente, né? Mas para formar e confirmar esse triângulo ascendente, ele precisaria romper os 96 mil dólares. Não aconteceu, pelo menos até agora, tá? Pessoal, eu acho que insistir nesse cenário do triângulo ascendente aqui é forçar a barra, viu? Ainda dá para considerar? Dá, mas não sei, pessoal. Esse fundo aí que a gente teve ali por volta das 10 horas da manhã, ele foi ali, ele chegou ali perto do outro fundo, tá? Então isso aqui não tá com muita cara de triângulo ascendente, não. Infelizmente, pessoal, eu acho que nos últimos dias a gente está ali no famoso cenário conhecido no mercado como lateralização, tá? Ou seja, estamos ali na região entre os 96 e a região entre os 92, tá? E o Bitcoin não tem conseguido sair dela. E, pessoal, hoje foi um dia muito agitado para o mercado de criptomoedas, tá? Era para o Bitcoin ter rompido isso aqui na parte da manhã para baixo, né? E agora no final da tarde ter rompido para cima. Então, assim, é estranho, tá? Eu acho que o mercado perdeu força, tá? A gente não está tendo nem força suficiente para mover o Bitcoin para cima e nem para baixo. Então, eu acho aí que a gente está no cenário no curtíssimo prazo, ou seja, para as próximas horas, talvez até para os próximos dias, em que o Bitcoin vai ficar estagnado nessa faixa de preço, tá? Mas quando a gente vai ali para o gráfico de 4 horas, pessoal, a gente vê que na semana passada a gente rompeu para cima um fundo duplo, que é um padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Esse padrão se formou depois que o Bitcoin bateu ali na região dos 74 mil dólares. E quando a gente faz aqui uma projeção desse fundo duplo para cima, a gente vê alvo para o Bitcoin lá na região dos 102 mil dólares, tá? Então, meus amigos, tudo está indicando que o Bitcoin pode passar dos 100 mil dólares aí nos próximos dias. Tá? A análise gráfica diz que isso é possível, mas, pessoal, eu acho que vai depender muito do desfecho dos eventos dos próximos dias. Tá? Nos próximos dias teremos coisas aí extremamente relevantes que podem acabar movendo o mercado. Tá? Vou falar dessas coisas, vou falar do que moveu o mercado hoje. Tá? Como eu disse, pessoal, o Bitcoin hoje ficou relativamente parado, não fez movimentos aí muito fortes, a volatilidade não foi tão insana quanto era esperado, dada a magnitude dos eventos, tá? O gráfico continua apontando alta no Bitcoin, mas, meus amigos, o que foi isso hoje nas bolsas americanas, né? O dia foi extremamente quente, pessoal. Na parte da manhã, na hora que eu estava fazendo live lá no canal Educação Real Oficial, eu estava ali com o Bitcoin caindo, né? Ele caiu ali por volta das 9, 10 horas da manhã, enquanto eu estava fazendo a live. As bolsas americanas, pessoal, os futuros do SP500 chegaram a ficar com mais de 2% de queda na manhã e depois recuperou tudo, tá, pessoal? Isso aqui foi uma coisa insana, esse movimento. Depois o mercado ainda recuperou mais ou menos 3,3% e o SP500 fechou em alta, meus amigos. Olhem que loucura isso, tá? Uma loucura mesmo. Tainan, o que está por trás desse movimento de queda do Bitcoin? Porque, aliás, né, do SP500, o Bitcoin acompanhou, mas de forma bem suave, tá? Não foi um movimento forte. A minha visão, pessoal, foi que essa queda do Bitcoin foi causada principalmente pelos dados que a gente teve ali por volta das 9h15 e 9 horas da manhã, tá? E a alta foi causada por causa dos dados que a gente teve ali às 11 horas da manhã, tá? Às 9h15 a gente teve o dado de variação de empregos privados ADP que deu uma bela de uma surpresa no mercado, tá? A expectativa dos investidores e do mercado era que a gente tivesse uma queda de 147 para 114 mil, mas a queda, meus amigos, foi mais da metade,
tá? Caiu de 147 para 62 mil, o que acendeu o alerta, né? Os investidores olharam isso daqui e falaram, opa, parece que a recessão está vindo mais rápido do que a gente esperava. Lembrando que esse dado aqui, ele é relativo ao mês de abril, mês em que as tarifas que o Donald Trump impôs no mundo inteiro começaram a valer, tá? Então o mercado olhou isso daqui e falou, olha, é complicado, hein? Complicado isso, parece que a gente tem um cenário aí bastante difícil para os próximos meses aí, para este ano, vou vender, tá? E para piorar, meus amigos, às 9h30 da manhã veio mais um dado confirmando a possibilidade de recessão, tá? A gente teve a revisão, a primeira revisão do PIB do primeiro trimestre de 2025 dos Estados Unidos. A expectativa era que a gente tivesse um crescimento de 0,2%, que já era um crescimento baixo. Eu acho que ontem estava 0,4%, tá? Não sei se eles mudaram isso daqui, mas já estava um crescimento baixo. No último de 2024, para vocês terem uma ideia, foi 2,4%, né? Então, o pessoal estava esperando praticamente que o mercado não crescesse, mas foi ainda pior, tá? O PIB dos Estados Unidos, pessoal, apresentou uma contração aqui no primeiro trimestre de 2025. Isso porque as tarifas foram implementadas ali em abril, tá? Então, o mês de abril, ele não entra no primeiro trimestre. O primeiro trimestre é janeiro, fevereiro e março, tá? E mesmo assim, a gente já teve uma contração. Isso tudo só pelo receio das tarifas que já estava acontecendo ali nesse momento. E pessoal, esse dado de ADP, para vocês terem uma ideia, tá, que a gente teve hoje, ele foi o pior desde julho de 2024. Não sei se vocês lembram do que aconteceu em julho de 2024, tá? Mas julho de 2024 foi um mês de queda forte a partir da segunda metade do mês, e o mês de agosto começou em queda muito forte por causa de temores de recessão. Então esse aqui, pessoal, acende o alerta porque pode acontecer no payroll na próxima sexta-feira e mostra uma desaceleração nas contratações no setor privado, tá? No payroll a gente vai ver aí se o setor público também andou cortando, tá? A gente também, como eu comentei, a revisão do PIB veio abaixo do esperado, pessoal, e essa é a primeira contração em um trimestre no PIB dos Estados Unidos desde 2022, tá? Quando o Fed começou a subir os juros de forma muito agressiva, tá? E essa queda no PIB, essa contração aqui, ela ocorreu principalmente por causa do aumento das importações. Eu tinha alertado sobre isso no vídeo de ontem, tá? Ali quando o Donald Trump, desde que ele foi eleito, né, no ano passado, as empresas americanas que compram produtos ou matérias-primas chinesas para revender nos Estados Unidos ou para processar esses produtos lá, eles começaram a importar de forma mais consistente para fazer estoque, para lidar com a questão das tarifas que iriam chegar ali, que já era esperado com o Donald Trump, tá? E isso fez com que houvesse uma importação muito forte e sem um aumento da exportação, tá? No fim, o que acabou acontecendo foi que isso prejudicou aí o cálculo do PIB, por causa das exportações líquidas, tá? Que foram negativas aí, principalmente. A exportação líquida é a exportação menos a importação. Uma das coisas aí que disseram que mexeu também bastante com esse dado, pessoal, foi a queda nos gastos do governo dos Estados Unidos, tá? Uma outra coisa, pessoal, que também chamou a atenção dos investidores, e eu acho que isso aqui pode explicar melhor aí a queda que a gente teve ali na parte da manhã, às 9h30, pessoal, foi o dado aqui de inflação, tá? O deflator do PIB do primeiro trimestre, tá? Isso aqui assustou muito, pessoal. Saiu ali na mesma hora que a revisão do PIB do primeiro trimestre, tá? Por que assustou, pessoal? A expectativa do mercado era que no primeiro trimestre de 2025, a inflação dos Estados Unidos estivesse em 3,10%. E ela veio, o deflator do PIB veio em 3,5%. E nisso, pessoal, o mercado já começou a se desesperar, tá? Ele pensou, poxa, no primeiro trimestre ainda não tivemos os efeitos das tarifas e mesmo assim a inflação surpreendeu. Não estou gostando disso, é possível que a gente tenha ali inflação acima do esperado hoje. E aí o mercado começou a ficar naquela paranoia do cenário de estagflação, que é quando você tem um aumento da inflação, que foi mostrado aqui no primeiro trimestre, ao mesmo tempo em que você tem aí um aumento do desemprego, ou seja, você tem uma recessão e um cenário de inflação. Por isso que o mercado caiu na hora em que esses dados aqui saíram, tá? E, meus amigos, isso aqui acabou
assustando muito, assustando todo mundo, mas logo depois, ali às 11 horas da manhã, veio o dado mais esperado de todos, que é o dado de inflação que o Fed olha, o núcleo do índice de preços PCI, e meus amigos, a expectativa do mercado era que tivesse um crescimento de 0,1% na inflação dos Estados Unidos, mas ela não cresceu, tá? Não teve 0,1%, ela ficou ali em zero, tá? E na hora que esse dado saiu, o mercado começou a se recuperar, acabou que o Bitcoin recuperou a queda, as bolsas americanas recuperaram a queda, porque o mercado entendeu o seguinte depois que esse dado saiu, olha, desemprego vai aumentar, tá? Contratações estão diminuindo, o PIB dos Estados Unidos enfrentou uma contração no primeiro trimestre de 2025 e a inflação está caindo, tá? Então o Fed vai ter que cortar os juros em breve, tá? Então isso aí fez o mercado subir hoje de tarde e a narrativa mudou, tá? A narrativa que na manhã até as 9h30 era de estagflação, às 11 horas da manhã mudou para uma narrativa de que a gente vai ter aí um cenário de recessão sim, mas que o Fed vai ter que começar a cortar os juros logo, tá? Pessoal, eu particularmente tenho um pé atrás aí com esse negócio de cortar os juros logo, tá? Para quem não sabe, pessoal, na semana que vem a gente já vai ter aí o Fed, tá? A gente vai ter ali a reunião do Fed. Tem gente dizendo aí que o Fed vai cortar juros na semana que vem. Eu acho que ele não vai cortar, pessoal, porque esse dado de inflação que a gente teve sendo divulgado hoje, ele é relativo ao mês de março, tá? A gente agora está terminando o mês de abril. As tarifas que o Donald Trump impôs foram colocadas no dia 2 de abril, foram anunciadas no dia 2 de abril. Então, esses dados de inflação que a gente está vendo aqui, eles não estão refletindo esse aumento de preços que a gente pode ter. Então, a minha impressão é que o Fed vai falar na próxima quarta-feira, eu tenho quase certeza que o Jerome Powell vai falar isso. Nós estamos esperando, nós vamos esperar ver como vai ser o efeito do dado de inflação de abril, que vai ser divulgado em maio, tá? Então ele vai ser divulgado lá para o final de maio, os dados de inflação, e aí talvez a gente corte os juros. No mês de junho, talvez, na reunião de junho, a gente pode cortar os juros, mas isso se a gente não tiver surpresas na inflação, tá? Então a gente tem aí esse cenário, na minha visão, tá? E, meus amigos, eu acho que o mês de maio vai ser um mês de angústia aí para o mercado, aguardando esses dados de inflação de abril para ver qual foi o tamanho do estrago, né? Mas fato é, tá? A inflação do núcleo do índice de preço PCI caiu de 3% para 2,6%. Inclusive teve uma revisão para cima aqui, tá? Esse dado tinha vindo aí no outro mês 0,4%, eles aumentaram para 0,5% e o que ajudou foi que o desse mês aí de março acabou vindo em zero e acabou compensando, tá? Então acabou que na base anual a gente teve uma queda aí conforme o esperado. E, meus amigos, a coisa não acabou, tá? Porque amanhã, meus amigos, a gente tem aí os pedidos iniciais de seguro-desemprego às 9h30 da manhã. Inclusive, estarei lá no canal Educação Real Oficial, ao vivo aí, falando desse dado, analisando, tá? A gente também vai ter o PMI industrial de abril, o PMI industrial ISM de abril, que é mais importante, tá? O mercado está esperando uma contração forte aí no PMI. Pessoal, é muito importante porque esse dado aqui ele é de abril, tá? E foi no mês de abril em que as tarifas começaram a prejudicar aí, a causar efeitos na economia americana, porque foi no dia 2 de abril, como eu disse, que o Donald Trump colocou. Então, dados que são de abril, como esse que a gente teve de variação de empregos ADP, hoje eles são mais importantes nesse momento, porque eles refletem muito mais do que dados como revisão do PIB do primeiro trimestre, núcleo do índice de preço PCI de março, tá? Esses dados aqui eles já estão mostrando aí como as coisas vão acontecer. O dia mais importante da semana, com certeza, aí é a sexta-feira, tá? Sexta-feira a gente vai ter o famoso payroll e aí a gente vai saber se a gente está indo para uma recessão ou não, tá? Hoje, pessoal, a gente também teve notícias importantes aí também, vindas dos Estados Unidos, tá? A gente teve ali balanços corporativos muito importantes, tá? Que foram divulgados, né, de duas Big Techs. O Bitcoin acompanha bastante o Nasdaq, pessoal. Então é por isso que eu sempre fico falando aí desses balanços, Microsoft, Nvidia, Meta, Amazon, Google, tá? São balanços aí muito importantes porque eles impactam muito o Nasdaq e o Bitcoin acompanha ativos de tecnologia com uma certa frequência, tá? Os resultados da Microsoft, pessoal, vieram muito fortes, tá? Melhores do que o esperado. A expectativa do mercado, para vocês terem uma ideia, pessoal, era que a empresa tivesse um lucro aí, uma receita, né, de 68,53 bilhões, e a receita ultrapassou 70 bilhões no primeiro trimestre, tá? O lucro por ação, a expectativa era $3,23, veio 3,46.
O lucro líquido da empresa, pessoal, foi 25,8 bilhões, tá? E, meus amigos, a gente teve um boom aí na parte de IA, tá? Na parte de inteligência artificial, por causa aí desses investimentos, né? E o CAPEX no trimestre que eles anunciaram, pessoal, é de 16,75 bilhões, tá? E esses números aí, eles mostraram que a Microsoft, ela continua aí sendo a líder nos serviços de nuvem, na inteligência artificial, e os analistas aí, pelo que eu li dos analistas mais relevantes do mercado, eles destacaram que a demanda por serviços corporativos ali, e principalmente relacionados à inteligência artificial, continua forte, e isso aí fortalece a posição da Microsoft, tá? A gente teve também o balanço do Facebook, da Meta, né, que veio mais forte do que o esperado também, tá? A gente teve ali uma receita, pessoal, de 42,31 bilhões, enquanto a expectativa era 41,48 bilhões. Mais de 1 bilhão acima, né? Então, muito forte, tá? O lucro por ação, pessoal, a expectativa do mercado era que ele viesse em 5 dólares e 24 centavos. Ele veio em 6 dólares e 43 centavos, tá? E o lucro líquido foi 16,64 bilhões. Então, meus amigos, Microsoft está bem, Meta está bem, tá? Ou seja, tivemos uma surpresa negativa. O grande medo do mercado nesse momento era que a gente começasse a ter uma realização de lucro nesses ativos de tecnologia, né, que são as empresas conhecidas como sete magníficas, aquelas que geram mais lucro, que trazem mais dinheiro para os Estados Unidos e que se dão bem em diferentes cenários macroeconômicos, tá? Empresas de tecnologia. Elas continuam fortes, tá? Por mais que elas estejam caras nas bolsas em termos de múltiplos, tudo está mostrando que elas ainda valem o que elas têm um valor muito alto porque elas realmente são muito fortes, tá? A Apple, pessoal, amanhã a gente vai ter, na quinta-feira, a gente vai ter divulgação dos resultados da Apple e da Amazon, tá? Provavelmente ali depois das 17 horas, depois do fechamento do mercado. O mercado também vai estar atento, tá? E, meus amigos, não podemos deixar de falar dos dados de análise de sentimento do Bitcoin, tá? Pessoal, gráfico do TRDR, tá? A gente está tendo uma subida no long short rate ao longo do dia aí. Mas a gente não está tendo um aumento do Open Interest. Pelo contrário, o Open Interest está caindo. Tá? Open Interest caindo, pessoal, significa que a gente está tendo uma diminuição da liquidez aqui no Bitcoin. Tá? Então, não dá para a gente fazer aí uma estimativa muito clara de para onde vai o Bitcoin, somente olhando aqui os indicadores do TRDR, já que a gente está tendo uma queda no Open Interest. Indo aqui para o mapa de calor, pessoal, a gente tem liquidez de todo lado, tá? Liquidez acima, liquidez abaixo. Eu tenho a impressão que o ponto que a gente tem mais liquidez nos últimos 7 dias agora é a região dos 91.500, 91.400 dólares, aquela região ali abaixo, tá? Mas também tem bastante liquidez se formando acima, tá? Entre os 95 e os 98 mil dólares. Então, eu tenho a impressão de que o Bitcoin pode, talvez, buscar essa liquidez acima. Acho que vai depender muito de para onde vai o resto do mercado, para onde vai o mercado americano. Mas, sinceramente, pessoal, eu estou achando que os dados macroeconômicos aí, por enquanto, estão corroborando, estão indicando aí que o Fed vai cortar os juros nesse ano, tá? Que ele vai ter que voltar a cortar os juros em junho, e isso aí, na minha visão, pode fazer o mercado subir, tá? Mas a gente vai ter que sempre ficar de olho aí nos eventos macroeconômicos, tá? Para a gente ter uma noção, porque as coisas podem virar de uma hora para outra, tá? Pessoal, outra coisa que a gente tem que falar aí, dominância do Bitcoin, meus amigos. Aquela bandeirinha de alta que ela parecia estar rompendo ontem, na minha visão, ela começou o rompimento, agora ela parece estar fazendo aí pullback, tá? Mas o que me parece é que a tendência da dominância do Bitcoin nos próximos dias é ir para os 65%, acima dos 65%, o que é ruim para as altcoins, tá? Outra coisa que a gente tem que falar aí, pessoal, é Ethereum, tá? Ethereum tá andando de lado hoje, não formou nenhum padrão gráfico aí muito confiável, tá? Mas quando a gente vai ali para o gráfico semanal da Ethereum, a coisa continua muito feia, porque ela tem ali um gigantesco topo duplo, né, com alvo na região dos 1.100 dólares e ela não mudou ainda esse topo duplo, tá? A Solana, meus amigos, o gráfico da Solana parecia hoje, na parte da manhã, estar rompendo para baixo ali, um ombro, cabeça, ombro, né, um padrão que normalmente reverte a tendência de alta para uma tendência de baixa, e estava indo com tudo, viu, pessoal? Mas aí veio o dado macroeconômico melhor do que o esperado, o dado da inflação, né? A inflação veio baixa, o mercado começou a ver a possibilidade de o Fed cortar os juros e a Solana voltou a subir. Mas eu não estou conseguindo confiar nos padrões gráficos aqui, viu, pessoal?
Em termos de gráfico, a gente daria para dizer que o alvo ainda seria no 134, mas eu não me arrisco aqui com esse mercado toda hora mudando de narrativa, tá? ADA Cardano parece ter rompido para baixo ali, um ombro, cabeça a ombro com alvo nos 61 mil dólares. BNB, meus amigos, sem padrões gráficos novos. XRP também não formou nenhum padrão gráfico novo, tá? Dogecoin, pessoal, parecia estar rompendo para baixo ali, um topo duplo na parte da manhã, voltou para cima, tá? Se a Dogecoin conseguir romper essa região dos 17, ela pode parar lá na região dos 15 centavos de dólares. Token Tron andando de lado aí, tá? Sem movimentos novos em relação às últimas análises. Token do Telegram, pessoal, Tom rompeu para baixo aí, um topo duplo com alvo nos 3 dólares e 5 centavos. Tá? Avax, meus amigos, Avax bateu ali o alvo daquele topinho duplo que a gente tinha alertado, né? Ela acabou caindo e bateu ali na região dos 20 dólares e 30 e poucos centavos aproximadamente. Tá? Então, Avax, por enquanto, não tem padrões gráficos novos. Aave, meus amigos, Aave estava bastante... Então, gráfico aqui que eu não consigo ver um padrão muito claro, tá, pessoal? O gráfico da Aave aí tá bem confuso até, tá? Pendle também tá andando de lado aí, sem grandes movimentos, sem grandes novidades, tá? Outra moeda importante aí, SUI, pessoal. SUI parecia estar formando ali um topo duplo, né? Mas cuidado, meus amigos, porque a SUI acabou recuperando. Mas, pessoal, a gente vai ter um evento importante para a SUI, porque nessa quinta-feira, 1º de maio, pessoal, a gente vai ter aí aproximadamente 88,34 milhões de tokens SUI sendo liberados, destravados no mercado, tá? Isso aí dá 0,88% da quantidade total de SUI que existe, tá? E esse montante aí, ele é equivalente a aproximadamente 296 milhões de dólares, tá? E, meus amigos, esses tokens vão ser distribuídos para os investidores que estão ali na série B, né? Que é aqueles que participaram de alguma rodada, subsídios de stake, tá? Contribuidores iniciais e tesoureiros da Mysten Labs, se eu não me engano é assim que se chama a empresa ali por trás da SUI, tá? Então, tem que tomar cuidado, viu, pessoal? Porque esses tokens podem ir para o mercado, podem ser vendidos e podem provocar queda de preço, tá? Tainan, você está afirmando que vai cair por causa disso? Difícil afirmar, né, pessoal? Mas eu não ficaria aí apostando na alta de algo que vai aí ter um despejo amanhã, tá? Um despejo de quase 300 milhões de dólares, tá? Pessoal, Chainlink, tá? Chainlink, na minha visão, parece estar formando ali um ombro, cabeça, ombro. Ela começou a romper hoje, tá? Para mim, ela ainda precisa demonstrar força ali, se manter abaixo dos 2 dólares e 40 centavos. Se isso romper, ela pode ir para os 2 dólares e 12 centavos, tá? Então, essa é a situação aí da SUI, a situação do mercado em geral. Segue bastante difícil, tá? Com muita incerteza, né? O mercado subiu hoje, mas a gente não sabe como que ele vai reagir amanhã, se a gente pode ter alguma surpresa. Essa questão da guerra comercial, pessoal, também tem a questão de Índia e Paquistão lá, tá? Que embora não seja uma questão que afete tão diretamente o mercado, não é como o Irã, que é um grande produtor de petróleo, a Rússia, que é um grande produtor de petróleo, mas são países ali que têm a capacidade de causar uma instabilidade global ali, caso a coisa saia de controle, tá? Então, é algo aí para a gente ficar atento também, né, nos possíveis efeitos disso nas criptomoedas. No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.